nós podemos observar aqui os problemas que a gente encontra nessa tabela. Olha só, são inúmeros. Vocês estão vendo aqui que tem o número do pedido, é como se fosse uma única, na verdade essa base de dados se resume isso aqui. O número da peça, a descrição da peça, a quantidade que a pessoa comprou, a data da compra, tudo na mesma tabela. Então a gente tem o número do pedido, a gente tem a data da compra, a gente tem o número da peça, tem a descrição da peça, a quantidade que foi comprada e o valor. Vamos supor que um belo dia eu resolva alterar a descrição dessa TV aqui para TV de 24 polegadas Full HD. Todas as vezes que essa TV tenha sido vendida, eu vou ter que fazer essa alteração na base de dados. Né? Então, é claro que é possível a gente criar um script para fazer todas essas alterações, sem ter que alterar linha a linha, é possível. Acontece que isso vai consumir performance da sua base de dados, evidentemente. Né? Outro problema que a gente tem. Não tem nenhuma restrição aqui nessa tabela que me impeça de lançar um novo pedido aqui, o 1080 de hoje, do dia 6 de outubro, 7, dia 17, 17 de outubro, com a descrição, o código da peça BT04, descrição dólar. Ou seja, é perfeitamente possível eu descrever eu lançar outra peça, outra descrição de peça com o número da TV. Certo? Então, vários problemas são gerados a partir daqui. Então, a mudança da descrição vai exigir várias alterações em vários registros. Não tem nada que me impeça de lançar dois produtos com a mesma descrição, com o mesmo código. Não tem nada que me impeça de lançar o mesmo produto com dois códigos. Certo? Então, para a gente não correr esses riscos, para não acontecer esse tipo de problema, a gente normaliza nossas tabelas. Então, a primeira técnica que nós vamos aprender é a primeira forma normal, que diz o seguinte: não posso ter grupos de repetição dentro da minha tabela e não posso ter atributos multivalorados maciços. Isso é um palavrão, né? O que seria atributo multivalorado maciço? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o que é isso. O que são grupos de repetição? Observem essa tabelinha aqui. Ó. Eu tenho o nome do aluno, o número da matrícula do aluno, que seria a chave primária, a data de nascimento, a série, o nome do pai e o nome da mãe. Beleza, tudo bem. Todo aluno tem pai e mãe, né? Ótimo. Acontece que vamos pensar no seguinte caso. Eu tenho duas filhas estudando na mesma escola. Quando eles vão fazer a matrícula da minha primeira filha, eles escrevem aqui no meu nome, Andréia, com I. Cristina Oliveira Alves. Quando eles vão fazer a matrícula da minha segunda filha, eles escrevem Andréa, sem o I, Cristina Oliveira Alves. Para o banco de dados, estão duas informações diferentes. Não preciso nem dizer isso para vocês, né? Andréia é uma coisa, Andréa é outra coisa. Então, se eu vou buscar um relatório depois, através dessa base de dados, para gerar um relatório de número de filhos por responsável, até para atribuir um desconto de irmão, alguma coisa assim. O que vai acontecer? Se fizer a busca pelo meu nome com I, vai aparecer só uma filha. Se fizer a busca pelo meu nome sem I, vai aparecer só a outra filha. Eu nunca vou aparecer no relatório com duas filhas matriculadas. Certo? Então, o que é o problema dessa tabela? Mistura de assunto. O que é pertinente ao aluno do aluno, tem que ficar na tabela de aluno. O que é relativo a aluno tem que ficar em outra tabela, evidentemente. Vamos só dar uma olhadinha no que é atributo multivalorado maciço para vocês entenderem, eu já volto nos slides anteriores. Olha aqui que crime. Eu tenho aqui uma tabela de funcionário com o ID do funcionário, que é a chave primária, o nome do funcionário e os nomes dos filhos das pessoas, todos bagunçados dentro do mesmo campo. Aí eu saí colocando separado por vírgula aqui. Se é uma IC4, eu vou ter que colocar 23 nomes aqui e 23 datas de nascimento aqui. Quais são os problemas? Todos do mundo. Não existe um negócio desse. Você não pode fazer um negócio desse. Por quê? Eu jamais vou ter uma informação consistente vindo dessa tabela. Eu não tenho nada que me garanta que a Maria nasceu no dia 1º de janeiro de 92 e o Jonas no dia 5 de outubro de 95. Tem nada que me garanta isso. Pode perfeitamente ser trocada a ordem disso aqui. Então, como é que eu vou saber qual é a data de nascimento de cada um dos filhos desse funcionário? Então, é assim, ó.
O que é do funcionário fica na tabela. Ah, não, aí tem uma expressão que faz isso aqui, ó. Ah, vamos criar a tabela com o filho 1, data de nascimento do filho 1, filho 2, data de nascimento do filho 2, filho 3, data de nascimento do filho 3. Qual é o problema disso aqui? Primeiro, você restringe. A pessoa só pode ter 3 filhos. No caso do Mr. Catra, de novo, não ia dar para lançar os filhos dele tudo aqui, né? Que vai faltar 20 campos. Segundo, você tem pessoas que não têm filho nenhum. Você tem pessoas que só têm um filho. Você não pode sair criando campos aleatoriamente desse jeito aqui, senão suas tabelas não vão ter fim, né? Mesma coisa de telefone. Ah, vou criar 5 números de telefone diferentes. Isso não pode acontecer, gente. Então, isso não é a solução adequada, porque a gente está restringindo a nossa tabela e está criando campos que irão ficar em branco certamente. Como eu já disse para vocês algumas vezes, se um campo fica em branco significa que ele não tem que cair, né? Então, só voltando aqui um pouquinho, qual seria a solução adequada para a tabela de pais e filhos? Eu crio uma tabela de pais com o código desses pais, o nome do pai, o nome da mãe, endereço, centro, telefone, e pego essa chave primária aqui da tabela de pais e levo como chave estrangeira para a tabela de filhos, fazendo com que, cada vez que eu lançar um aluno, eu lance apenas o código desses pais na tabela de aluno, certo? Então, essa seria a solução de normalização em primeira forma normal. Vocês vão observar que todas as nossas formas normais, elas levam ao mesmo lugar. Não misturando assuntos, se você tiver o cuidado de separar esses dados, de colocar cada dado desse no seu lugar, seguramente vocês estarão produzindo, modelando uma base de dados normalizada. Todos eles vão levar ao mesmo lugar, vocês vão observar isso. Claro que as formas normais têm características diferentes, mas todas elas levam para o mesmo lugar, sem dúvida nenhuma. É a mistura de assuntos. Então, um negócio desse aqui é criminoso, vocês jamais modelem uma base com, isso aqui chama campo multivalorado maciço, tá? Jamais modelem uma base que vai receber mais de uma informação dentro da mesma linha, dentro do mesmo registro, tá? E não resolvam com gambiarra, não. Fazendo isso aqui, vamos quebrar esse negócio em 3 filhos. Você impede o funcionário de ter 4 e você deixa em branco os campos dos funcionários que só tem um, né? Ou que não tenham nenhum. Muito bem. Aí aqui tem a solução correta, né? A gente tem na tabela de funcionário o ID do funcionário e o nome do funcionário, com o código e a descrição do nome aqui. E na tabela de filhos eu tenho o ID do funcionário, o nome do filho e a data de nascimento. Esse ID de funcionário vem para cá como chave estrangeira e para ficar bem normalizadinho, aqui teria que ter um código de filho como chave primária. Tá? Essa aqui não tem, mas o correto seria ter. Essa aqui é a solução da minha tabela de pais e filhos aqui do funcionário aqui com seus filhos, que era essa vergonha. Essa aqui é a solução adequada. Sempre separar os assuntos, nunca misturar o que é relativo a um determinado objeto. O que é referente àquele objeto fica junto com ele. O que é relativo àquele objeto vai ficar numa tabela separada, tá bom? O que diz a segunda forma normal? A segunda forma normal, ela envolve um conceito que eu nem ensino muito, porque eu não gosto de usar, porque na prática eu já vi dar problema, que é a questão da chave composta. O que é uma chave composta? Eu já ensinei para vocês que quando a gente tem que referenciar um dado de uma tabela em outra tabela, a gente pega a chave primária da tabela que deve ser referenciada e leva como chave estrangeira para outra. É a forma correta que a gente tem de unir essas tabelas. Só que durante muitos anos, usou-se o conceito de chave composta. Pega-se as duas chaves primárias das tabelas que originaram aquele relacionamento e leva-se essas chaves como uma única chave composta por 2 ou 3 ou 4 campos. É o que acontece aqui e que conceitua a segunda forma normal. Vamos observar essa tabelinha. Nós temos vamos partir do pressuposto que a gente tem uma tabela de funcionário constando. Não, mentira, isso é a solução. A gente tem funcionários que trabalham em projetos, certo? Então, a gente precisa armazenar dados do funcionário e dados do projeto onde esse funcionário está trabalhando. Então, a gente criou aqui uma tabela magnífica com CPF do funcionário e número do projeto compondo a chave primária.
Então, essa tabela tem uma chave primária composta por dois campos, sendo eles o CPF do funcionário e o número do projeto. Temos as horas que esse funcionário trabalhou no projeto, temos o nome do funcionário, temos o nome do projeto e o local onde o projeto está acontecendo. Ora, gente, o que a segunda forma normal diz? Que eu não posso ter um atributo não chave, quando eu uso chave primária composta, eu não posso ter um atributo não chave, são todos os outros atributos que não são a chave, dependendo de apenas parte dessa chave. Então, vamos imaginar o seguinte. O nome do funcionário depende do número do projeto? Não, não depende. O nome do funcionário está relacionado apenas ao CPF do funcionário. O nome do projeto está relacionado apenas ao número do projeto. E as horas? As horas dependem da totalidade da chave. Por quê? Porque, gente, olha só, vamos supor que eu tenho um projeto de desenvolvimento de um software. Aí eu tenho o Antônio trabalhando para mim nesse projeto e tenho o Adriano. O Antônio vai trabalhar 40 horas semanais nesse projeto, o Adriano vai trabalhar 20. Só que o Antônio está trabalhando, o Adriano trabalha só 20, está trabalhando simultaneamente em um outro projeto meu de desenvolvimento de um sistema web. Então, a quantidade de horas trabalhadas no projeto vai depender de quem é o funcionário e de qual é o projeto. Então, horas realmente depende da totalidade da chave. O local, a gente vai ter que observar. Por exemplo, se é um projeto fixo que só vai acontecer no escritório daquela organização, então só depende do projeto, não depende do funcionário. O local do projeto não vai mudar dependendo do funcionário, certo? Agora, se é um projeto itinerante, por exemplo, o Antônio vai trabalhar nesse projeto de desenvolvimento de software, ele vai trabalhar lá na Claro. E o Adriano vai trabalhar nesse projeto de desenvolvimento web na Vivo. Então, o local vai depender tanto do funcionário quanto do código do projeto. Certo? Então, se for um projeto itinerante, o local também vai depender da totalidade da chave, assim como as horas. Mas o nome do funcionário só está relacionado ao CPF e o nome do projeto só está relacionado ao número do projeto. O nome do projeto não muda dependendo do funcionário que vai trabalhar. E o nome do funcionário não muda dependendo do projeto em que ele está trabalhando. Né? Então, eu tenho aqui dois atributos não chave que dependem de apenas parte da chave. Como é que eu resolvo isso? Fácil. Eu crio uma tabela para o funcionário. Certo? Então, nessa tabela do funcionário, eu vou colocar o CPF dele como código, como chave primária dessa tabela, e vou colocar o nome desse funcionário. Eu crio outra tabela chamada projeto. Aqui está FUNPROJ 1, FUNPROJ 2, mas o nome tanto faz, tá? Eu crio uma outra tabela só para o projeto. Nessa tabela do projeto, eu vou ter o número do projeto, que vai ser minha chave primária, o nome do projeto, né, que depende desse número aqui, é projeto Vivo, projeto Claro, projeto Team, projeto Symantec, né? E o local onde esse projeto está sendo desenvolvido. Nesse caso aqui, local fixo, não vai depender de qual é o funcionário que está trabalhando, tá? E aí, eu crio uma terceira tabelinha, com o CPF e o número do projeto como chaves compostas, né, dessa tabela, e a quantidade de horas trabalhadas por cada funcionário em cada projeto. Assim, a minha tabelinha está normalizada na segunda forma normal. Ok? Muito bem. Aqui tem alguns outros exemplos